De número 9, nós estamos fazendo a exposição bíblica dessa carta e chegamos agora na segunda metade. Já falamos dos versos 1 a 7, a 8, desculpa, e agora vamos pegar aí a partir do verso de número 9. Quanto ao amor fraternal, nós não precisamos escrever a vocês sobre essas coisas, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais vocês procedam assim. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, para cuidar dos seus próprios negócios e para trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos daqueles que são de fora e não dependam de ninguém. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por a tua palavra, uma palavra que encoraja, uma palavra que conforta, uma palavra que ensina, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor por isso e nós pedimos em nome do poderoso Jesus Cristo que o Senhor nos faça entender a mensagem que o Senhor tem para nossas vidas. Que o Senhor abra nossa mente, abra o nosso coração de tal forma que esse entendimento seja manifesto em formas de ações práticas, ações em favor do próximo, ações em favor do reino do Senhor, ó Deus. Então nós nos colocamos à disposição, submissos ao Senhor e submissos à tua palavra aqui nesta noite. Em nome do poderoso Jesus Cristo, a que nós oramos hoje e sempre. Amém. Queridos, na semana passada nós entramos aí no capítulo 4 dessa carta. Uma carta que, como eu venho falando desde o início, há uma forte proposta de que seja o primeiro documento sagrado escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo teve em Tessalônica, a segunda cidade, se eu não estou enganado, da Macedônia. Ele entra por Filipos, depois ele vai para Tessalônica, e lá em Tessalônica ele tem uma experiência um tanto conturbada. Então ele não fica mais de um mês, ele ficou cerca de 1 mês a 3 meses nessa cidade, saiu de lá meio que colocado para fora. Paulo então segue para a cidade de Atenas, Bereia primeiro, depois Atenas. De Atenas ele pede a Timóteo que volte até Tessalônica, porque ele entendeu que precisava concluir alguma coisa. E como a gente tem falado até aqui, Paulo tinha 2 desejos, que fica muito expresso até o capítulo 3. O primeiro deles é afetivo. Ele tem o desejo de voltar e ver essas pessoas. Ele tem o desejo de estar com essas pessoas. Então ele tem uma questão afetiva com eles, não é só uma questão teológica. Mas ele também tem uma pegada discipuladora. Ele precisa ensinar coisas que faltaram. Então, capítulo 3, verso 10, nos informa isso, quando ele diz que noite e dia insistimos em orar para que possamos, primeiro, vê-los pessoalmente, o desejo afetivo, e também suprir o que lhes falta, a fé. Então, no capítulo 4, a gente já vê ele começando a trabalhar essa falta. O que estava faltando ensinar? Então, você vai ver aí que nesse capítulo, Paulo começa a falar de questões práticas sobre a vida cristã, principalmente à luz da volta do Senhor Jesus Cristo. E é um tema que ele vai tratar também. Tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, Paulo vai tratar sobre a volta de Jesus. Então, as orientações, as exortações que Paulo vai fazer aqui estão embasadas, de certa forma, nessa volta do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro ponto que ele trata é a questão da santidade. E ele vai focar a santidade, em primeiro momento, na questão dos pecados sexuais, da imoralidade sexual, que foi o que nós tratamos na semana passada. Era uma igreja nova e as pessoas ainda precisavam se distanciar daquela vida que eles tinham anteriormente. O cristianismo bíblico, e a gente precisa entender isso,
ele traz consigo normas éticas e morais que muitas vezes, na maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, não se alinham com aquilo que a sociedade pensa. E assim era no tempo deles, e assim também é no nosso. Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios, ele faz um apelo naquela comunidade, no capítulo 4, verso 17. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim: assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que vocês não vivam mais como os gentios, que viviam na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento. Eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Verso 20 do capítulo 4 de Efésios. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam em Cristo, ou de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E aí Paulo vai completando e dizendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. Então Paulo vai deixando claro, tanto em Efésios como em Tessalonicenses, que há um distanciamento entre aquilo que nós aprendemos de Cristo, que se diz a santidade de vida, e principalmente a questão da sexualidade, como a gente viu na semana passada, e aquilo que muitas vezes é pregado e aceito pela sociedade. Assim era lá e assim aqui também. Então eles e todos nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos ter consciência dessas coisas. E é isso que a gente vem ensinando aqui aos domingos à noite. Essa separação, essa posição que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Então Paulo vai exortar eles com base na volta de Cristo, que virá com poder e glória e virá agora com posição de Senhor e juiz também. Isso fica claro lá no capítulo 3, verso 13, quando Paulo vai dizer o seguinte: que ele fortaleça o coração de vocês para que vocês sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. A gente já passou por aí, né? Não carece a gente destrinchar isso aqui. E agora, ele continua exortando a igreja e ele vai falar do amor. E ele vai falar também do bom testemunho na sociedade. Amados, presta atenção. Nós vamos tocar em pontos aqui. Às vezes a gente tem uma visão a respeito da Bíblia que tudo é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok? São esses tipos de textos, né? Ou Salmo 91, ou outros textos que confortam o nosso coração. A Bíblia traz muita orientação para a vida prática, para o dia a dia. É isso que Paulo está tratando com os Tessalonicenses. Como é que eles vivem a vida prática, na rua, lá fora, dentro de casa, e por aí vai. Então, ele vai tratar agora sobre o bom testemunho na sociedade, que, na verdade, tanto o amor quanto o bom testemunho são formas de demonstrar a santidade do crente. Então, quando ele trata da questão da imoralidade sexual, isso fica mais claro, não é? A gente pensa logo nessa separação. Mas a santidade também, ela aparece no que tange ao amor ao próximo e também o testemunho que a gente dá na nossa sociedade. Então, de certa forma, parece que toda essa sessão, ela está ligada à ideia da santidade, ok? Dito isso, vamos aí ao texto, coloca para nós aí o verso 9. Olha o que ele diz. Quanto ao amor fraternal, a gente não precisa escrever isso para vocês, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. De fato, não havia necessidade aparente de se falar sobre amor, porque isso já foi mencionado. Ele já falou de amor
nos versos 1, no capítulo 1, verso 3, que foi um texto muito poderoso que a gente trabalhou. Ele falou isso no capítulo 3, verso 6. Ele falou isso no capítulo 3, verso 12. Então, de fato, não tinha necessidade de Paulo ficar repetindo, porque o amor deles estava sendo demonstrado não só entre eles, mas uma ideia de um amor que transcendia a realidade da igreja e atingia pessoas de fora. Então ele usa termos até como toda a Macedônia, e toda a Macedônia, de fato, principalmente as igrejas da Macedônia, conseguiam entender nesta igreja que havia algo diferente na vida deles. Então, realmente não precisava falar isso. Ele não precisava mais ensinar sobre essas coisas. Mas, como a gente já falou em outra ocasião, dificilmente a gente consegue atingir a totalidade daquela virtude, a perfeição em relação a essa virtude. Por essa razão, a Bíblia nos exorta constantemente a nós persistirmos no desenvolvimento nessa área. Nós precisamos trabalhar constantemente o amor, ainda que demonstremos isso. Então, como eu falei em outros textos, não é que você não ama, não é isso. Você tem amor no seu coração, mas você pode melhorar. Não é que você não olhe com generosidade, carinho para uma outra pessoa, mas você pode ser melhor um pouco. Então, essa é a ideia do apóstolo Paulo. Nós precisamos transbordar, a nossa medida precisa ser maior ainda. Então, ele vai trabalhando nessa situação. E aqui, ele, diferente do capítulo 1, verso 3, ele vai usar uma palavra diferente para falar sobre o amor. Então, o amor aqui é filadelfia, é um outro tipo de amor. Ele é um pouco diferente lá do capítulo 1, verso 3, que ele fala de um amor ágape, que é um amor mais parecido com o amor de Deus, uma coisa que vai mais na linha do sacrifício pela outra pessoa. Por isso que ele vai falar lá no capítulo 1, verso 3, coloca para nós aí, filhão, o capítulo 1, verso 3, quando ele diz assim, olha, vocês fazem um esforço que é motivado pelo amor. Primeiro ele diz que o trabalho resulta da fé e o esforço resulta do amor. E esse esforço, então, é algo que está um pouco mais, é uma medida maior do que se faz normalmente. E isso só pode ser produzido por um amor que é sacrificial. Mas aqui, no capítulo 4, no verso 9, ele usa uma palavra mais familiar, que era muito usado nessa época para falar de amor entre parentes, entre irmãos. E esse é o conceito que Paulo vem desenvolvendo na vida dessas pessoas. Você viu aqui, quem está acompanhando desde o início, que Paulo usa termos em determinados textos aqui, que é materno, é paterno, é de irmandade. Esse é um conceito que ele vai desenvolvendo, que é o conceito das relações familiares. Então, o amor fraternal é esse amor que liga o povo de Deus. Por isso nós nos chamamos de irmãos. A gente não se chama de irmão à toa. A ideia bíblica é que existe um fio condutor que nos liga. Existe um sentimento que é dado pelo Espírito de Deus que dá à igreja de Jesus uma conotação familiar. Então, quando nós nos chamamos de irmãos, a ideia é que nós nos olhemos dessa forma, que exista um carinho entre nós. A ideia é que eles deveriam desenvolver essa afetividade entre eles. E esse era um conceito tão interessante, irmãos, porque muita coisa relacionada ao amor foi ressignificado na pessoa de Jesus e na igreja de Jesus. Então, o mundo antigo, ele amava, não é que ele não amava, mas esse amor que Paulo expressa aqui no versículo 9 era muito limitado aos parentes, aos familiares. E agora ele vai dizendo que entre eles precisava ser desenvolvido um amor que é como o amor que nós temos dentro da casa da gente, pelos nossos parentes. Então a igreja transforma isso totalmente com essa ideia de povo de Deus, com essa ideia de filhos de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros. E é importante que a gente entenda isso, e eu sempre digo isso aqui, você precisa entender isso, quando você entender isso, tudo vai mudar.
Tudo vai mudar na sua vida, tudo vai mudar nessa igreja. Você precisa entender que igreja não é um lugar que eu vou. Não é isso que é igreja. Igreja não é aquele lugar que eu religiosamente defini como um lugar que eu preciso ir pelo menos uma vez na semana. Ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana. As pessoas às vezes brigam ardentemente para que os seus nomes estejam no hall de membros de uma igreja, como se o hall de membros da igreja fosse o livro da vida. O dia que você vai mexer lá, a pessoa vira um furacão. Igreja não é esse lugar. Igreja é um povo que eu pertenço. Igreja é um povo que eu estou implicado com ele. Igreja é um povo que eu estou misturado com ele. Eu sinto a alegria desse povo. Eu sinto as dores desse povo. Eu estou tão entranhado com ele que é uma mistura quase que mística, como nós falamos hoje de manhã, mencionamos hoje de manhã. Então a igreja, Paulo vem trazer isso, outros escritores do Novo Testamento vêm dizer isso, Jesus tentou trazer isso para nós, essa ideia mais familiar do povo de Deus. E isso é desenvolvido nas entranhas da igreja. É quando nós sentamos para orar junto, é quando nós vivemos um pequeno grupo, uma comunhão de um pequeno grupo, é quando nós começamos a nos conhecer melhor, a sentarmos uns com os outros, a entendermos as dores uns dos outros. Então é muito importante que a gente entenda isso, que a igreja não é o lugar que eu vou. Se você tem essa mentalidade, a sua dinâmica na vida da igreja, o seu serviço, a sua comunhão, tudo vai ficar muito limitado. Mas quando você entende que você não vem a um lugar, mas você pertence a esse povo, tudo muda na vida da gente. E esse amor fraternal, ele é ensinado, como Paulo disse aqui nessa carta, pelo próprio Deus. Então ele vai dizer assim, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Olha que palavra poderosa. Alguns comentaristas entendem que essa palavra aqui não tem em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Tem gente que diz que Paulo inventou isso. A palavra que está aqui no original, que se refere para nós essa ideia de que nós fomos ensinados por Deus, tem gente que diz que Paulo inventou essa palavra aqui nesse texto. Então é algo que nós teremos que colocar os nossos olhos aqui e entender isso. É possível que ele esteja citando Isaías 54:13. Quando a palavra de Deus diz assim, Paulo fazia muito isso, ele pegava citações aleatórias, e ele vai dizer assim lá em Isaías 54:13, o profeta diz, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Há uma perspectiva no Antigo Testamento que haveria um tempo onde o próprio Deus ensinaria ao seu povo. Então, como Deus os ensinou? Como que Deus ensinou aquela igreja de Tessalônica? Através de tudo que eles ouviram acerca do Evangelho, através de tudo que eles ouviram do próprio amor incondicional de Deus. Você deve lembrar que nós lemos aqui um texto, não hoje, né, mas na semana passada, em que Paulo vai dizer que eles ouviram e receberam as palavras de Paulo como palavras de Deus. Então, eles aprenderam de várias formas. Deus ensinou através do seu espírito no ato da conversão. Deus ensinou através das palavras de Paulo, que foram recebidas como palavra de Deus. Então, foram várias questões que haviam na vida deles, que houve naquele pequeno tempo que Paulo ficou ali, que foi uma forma pedagógica de Deus falar ao coração daquelas pessoas. E aí, no verso 8... no capítulo 9, no capítulo 4, verso 8, não é? Paulo vai dizer que Deus deu a esse povo o espírito dele. Então Deus tanto era o ensino sobre o amor como a fonte do próprio amor. E a prova de que Deus estava atuando nesse sentido, que Deus estava trabalhando o amor no coração deles, está aí no verso de número 10.
o verso de número 10 é a prova de que Deus estava trabalhando essa questão no coração deles. E de fato, disse Paulo, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, nós insistimos com vocês que cada vez vocês procedam assim. Então Paulo podia ver o resultado do trabalho pedagógico de Deus no coração dessas pessoas. O Espírito de Deus estava no coração dessas pessoas. Irmãos, isso é fundamental você entender isso. Se você é um salvo em Cristo Jesus, se um dia você entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo está na sua vida. E o Espírito Santo nos ensina a amar uns aos outros. O Espírito Santo nos ensina a ter paixão em 3 dimensões. Né? Ele nos ensina a ter aquele amor entre irmãos e irmãs. Nós passamos a amar as pessoas que convivem e congregam com a gente. Nos ensina a amar a Deus, ao próprio Deus, e nos ensina a amar aqueles que ainda não têm Cristo em seu coração. Por isso que, por 2 vezes, se eu não me engano, nessa carta, Paulo vai dizer, vocês se amam e amam a todos, os de fora, porque não era uma coisa só entre eles. E isso virou testemunha do que aconteceu na vida dessas pessoas. Então o Espírito Santo produz isso na vida da gente. O Espírito Santo não é um espírito divisionista. O Espírito Santo não é espírito de confusão. É espírito que une o povo de Deus em amor. E a prova está aí no verso de número 10. Então Paulo está rogando por um aumento que seja qualitativo nesse amor, ou seja, vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Vocês já se amam, vocês se reúnem, vocês riem, vocês brincam, isso é legal, mas depois vocês vão para casa e não tem mais contato, só vai ter esse contato no domingo, precisa aprofundar essas relações afetivas. E também ele roga para um aumento que seja também quantitativo desse amor. Ou seja, não é só entre vocês, isso precisa se expandir para fora da igreja. Então eles deveriam crescer nessa conduta que agradava a Deus, e Paulo vai mencionar então que isso é uma das principais áreas que agradam ao Senhor, mostrar amor às pessoas ao seu redor. Você quer agradar a Deus? Ama o teu irmão. Você quer entender como a coisa funciona? Você que é pai de mais de um filho, você consegue amar um só? Você que tem mais de um filho aí, seus filhos brigam? Ou é só lá em casa que o pau quebra? Eles brigam, não é? O que você sente quando você vê seus filhos brigando? O que você sente ou como que você reage quando um dos filhos te procura para fofocar do outro? Você é o pai. Como que você reage quando um dos seus filhos tenta desmerecer o outro para você? Como é que você reage? Você entra naquela pilha com ele? Você defende o outro? Você tenta... Né? Não é bem assim. O seu irmão ou sua irmã é bonzinho, não é? Porque essa é a visão de pai. Nenhum pai, nenhuma mãe se agrada em filhos desunidos. E assim é a visão de Deus por nós também, não é? Então, provavelmente, e a gente precisa entender isso, que a despeito do amor estar se desenvolvendo no meio deles, talvez houvesse alguns casos em que esse amor precisava ainda progredir. Por isso Paulo fala sobre o amor, por isso que ele toca. Olha, eu não precisava nem falar isso para vocês, mas eu estou falando que não precisava. Tem alguma coisa aí, né? Imagina alguém chegar para você assim, olha, queria conversar com você, eu vou te falar, eu nem precisava falar que você devia fazer isso, porque você já faz. Por que tocou nesse assunto, então? Então é possível que no meio deles, em alguns grupos, havia necessidade de uma progressão nesse amor. Então, a razão de Paulo exortá-los a esse desenvolvimento do amor é que poderia estar havendo uma tensão ainda entre eles. E o verso de número 11 começa a revelar para nós essa tensão. Então ele vai dizer assim, vocês devem se esforçar para ter uma vida tranquila, para cuidar dos seus próprios negócios e para trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos a vocês. Olha que ele sai do assunto do amor, ele entra numa exortação tensa. E agora é que o pau vai começar a quebrar.
Quer que eu pegue a gravata de hoje de manhã, da ceia? É agora que ele vai tocar em assuntos delicados. O primeiro assunto delicado que ele tocou foi a imoralidade sexual. Depois ele deu um refresco falando no amor, deu uma apaziguada, não, olha, vocês se amam e tal, não precisava nem tocar nesse assunto, mas ele entra em outra tensão, ok? E a gente precisa lembrar que Paulo está respondendo nessa carta o que ele ouviu de quem? De Timóteo. Tem gente que chegou a mencionar a possibilidade deles terem mandado uma carta por Timóteo para que Paulo lesse. Mas isso não vem ao caso aqui. Mas ele está respondendo a questionamentos que Timóteo trouxe. Então, Timóteo deve ter reunido com a igreja, algumas questões foram colocadas sobre a mesa e perguntas foram feitas. Ô Timóteo, como é que fica isso aqui? Pergunta Paulo lá. Ó Timóteo, está acontecendo isso e isso aqui. Como é que a gente resolve com isso? Ok? E a gente pode ver isso na construção dos versículos. Por exemplo, olha o verso 1. Quanto ao mais, irmãos, ou seja, essas palavras iniciais mostram o quê? Ele está respondendo coisas. Depois, no verso 9, ele faz a mesma coisa. Quanto ao amor fraternal, o que ele está respondendo? Ele está respondendo coisas sobre o amor que foi perguntada. Sabe quando você manda um WhatsApp que a pessoa faz 2, 3 perguntas para você e você vai respondendo lá no texto? Você fala assim, não, olha, eu não vou hoje não. Olha, em relação a essa pergunta aqui, e a respeito disso aqui que você me pediu, você está entendendo? É isso que ele está fazendo aqui. Você vai ver isso no verso 13, ele faz a mesma coisa. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Ele está respondendo perguntas. Capítulo 5, verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas... Então, a construção do próprio texto vai mostrando o que para a gente? Ele está respondendo perguntas. No verso 11, a gente pode ver que alguma coisa estava desordenada. Havia algum comportamento em relação à vida diária que não estava de acordo com aquilo que Paulo ensinou, o evangelho que ele pregou. E o que então estava acontecendo aí no verso 11? Uma questão provavelmente ligada à volta de Jesus, que não se resolveu tão facilmente, só que se estendeu para a segunda carta dele. Esse problema está na segunda carta. Então ele escreveu isso aqui, mas o troço não resolveu, né? O que estava acontecendo? Alguns irmãos pensaram o seguinte, Jesus vai voltar imediatamente. Chegou um cara aqui, ensinou o evangelho para a gente, disse que Jesus vai voltar. Ok? Se não bastasse diante de uma informação dessa, o que eles fizeram? Largaram o trabalho. Trabalhar para quê, se Jesus vai voltar? Imagina eu chegar para vocês aqui, abrir a palavra de Deus e dizer assim, irmãos, eu tenho uma revelação aqui para vocês. Daqui a 30 dias Jesus vai voltar. Se você acredita nisso, você vai trabalhar para quê desses 30 dias, irmãos? Para que você vai para o chão da fábrica? Para que você vai ter um monte de problema? Esses caras abandonaram o trabalho. Essa é uma das teorias, mas é a mais aceita. Tem outras duas aí, mas essa aqui é a mais aceita. Eles largaram o trabalho. E o que eles passaram a fazer? Se intrometer na vida dos outros. Principalmente na própria igreja. Pastor, isso acontece hoje? Às vezes o sujeito se aposenta, ele não vai trabalhar mais, amém ou não, irmãos? Ele não está esperando a volta de Jesus. Mas ele começa a se intrometer na vida alheia. Ele começa a invadir o espaço do outro. E aqui estava acontecendo justamente isso, né? Algumas pessoas estavam se intrometendo em questões que não pertenciam a ela, né? E como eu disse, o problema continuou na segunda carta. Então, lá na segunda carta, no capítulo 5, dos versos 6 em diante, olha o que ele diz. Olha que palavra pesada. Coloca aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 6 em diante. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos a vocês que vocês se afastem, olha só que palavra, de todo irmão que vive ociosamente,
e não conforme a tradição que receberam de nós. Ok? Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque nós não vivemos ociosamente quando nós estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, nós trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Paulo, tem que ter amor, pô. Olha a radicalidade dele. Nós somos muito mais mansos que o pessoal da Bíblia, amém ou não, irmãos? Se não trabalha, não coma, disse Paulo, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Olha que era uma questão da primeira carta sendo transferida para a segunda. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que sintam-se envergonhados. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Entendeu isso aí? Imagina pregando isso aqui, hein, irmãos? Não é? Olha como que a Bíblia nos exorta para a vida diária. E esses tipos levados a extremo pela ideia do fim do mundo estavam se tornando um fardo muito grande para os cristãos mais responsáveis e criando o quê? Uma má fama para o cristianismo para as pessoas de fora, que viam aquela pessoa ociosa, aquele grupo de pessoas ociosas, dizendo: não vou trabalhar, Jesus está voltando, e se metendo na vida das pessoas, e se metendo em questões da sociedade que não era para que se metesse, e criando uma confusão, provavelmente, na cidade, a ponto do cristianismo ficar difamado. Então, Paulo dá as seguintes orientações. Primeiro, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Paulo está dizendo que eles precisavam fazer o possível para não viver no meio de conflitos, agitações por questões que produziam nas pessoas sentimentos ruins pela igreja. Você entende isso? Às vezes o crente se mete em discussões que não abençoa nada a vida de outra pessoa, mas cria na pessoa aquele ranço pela igreja, aquela resistência à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está exortando assim: vocês precisam de uma vida mais tranquila. E tomem cuidado, então, onde se mete. Eles não tinham muito o que fazer, eles ficavam se metendo em assuntos que não lhes dizia respeito, e isso fazia com que as pessoas ficassem com raiva da igreja. Por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado, irmãos, com assuntos políticos, assuntos de futebol. Falar nisso, nem sei como está o malvadão hoje. Eu tenho um irmão aqui que eu amo de todo o coração. Cadê ele, meu Deus? O Rodrigo. Ele está aí? Ah, está ali. Eu te amo tanto que eu estou torcendo para o seu time ganhar, irmão. Eu não sei se vai rolar, mas eu estou torcendo. Então, ganhou? Meu Deus. Deixa quieto. Mas, veja bem, a gente tem que tomar muito cuidado com assuntos, discussões que nós nos metemos, que não contribuem nada para o reino, só cria resistência na vida das pessoas. Então eles poderiam nutrir aversão à igreja por esse tipo de comportamento. Paulo então está pedindo para eles pararem de criar problemas para a igreja. Imagina você saindo pela rua, discutindo temas afrontosos, sem nenhuma sabedoria, sendo que as pessoas sabem que você é um crente, mas você não tem tato para discutir aquelas coisas. Então Paulo está exortando esse grupo justamente a isso. Vocês precisam ter uma vida tranquila. Depois ele dá uma segunda orientação: ocupem-se com seus próprios assuntos. Uma orientação está ligada à outra. Então, em vez de se meter na vida e nos negócios dos outros, as pessoas deviam cuidar da sua própria vida.
Elas deviam olhar para elas, como diz lá na segunda carta, no capítulo 3, no verso 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Então eles deviam se voltar para os seus próprios negócios, para a sua própria vida, e não criar esse tipo de problemática para a igreja. Depois Paulo dá uma terceira orientação: vocês precisam trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos a vocês. Provavelmente esses irmãos trabalhavam em trabalhos tipo marcenaria, ou agricultura, ou artesanatos. Então eles precisavam produzir o seu trabalho com as suas próprias mãos. E Paulo, quando teve presente, ele já havia instruído a esse respeito, mas parece que eles não entenderam bem, então continuavam dando problemas dentro e fora da igreja. Além do mais, eram futriqueiros, preguiçosos, e isso se constituía uma exploração dos outros. Por quê? Porque obrigava os outros a dar comida para eles e a sustentar. Então, no entanto, esses ociosos não tinham era amor pela própria igreja, pelos outros crentes que trabalhavam para o seu sustento pessoal. Então, essa relação de ociosidade demonstrava que eles não tinham aquilo que Paulo disse que estava sendo desenvolvido, o próprio amor entre eles. Lá em Efésios capítulo 4, verso 28, Paulo repete essa exortação dizendo: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Inclusive, aqui nós vemos um dos propósitos do trabalho na vida do salvo. Não é para o seu enriquecimento pessoal, mas também é para ajuda ao próximo. E Jesus ensina isso naquela parábola do servo astuto que nós destrinchamos aqui há 2 domingos atrás, ou 1 domingo atrás, quando nós caminhamos versículo por versículo nessa parábola, entendendo a pegada do elogio daquele patrão, aquele servo astuto. Não é? E Jesus vai dizer: olha, vocês têm que ser sábios no uso dos bens materiais, dos bens desse mundo, em favor do reino de Deus. Então, aqui nós vemos um pouco disso, o nosso trabalho, o trabalho que Deus nos dá, graças a Deus por isso, nós usamos parte disso para o nosso benefício, para o nosso sustento, para o nosso conforto, mas nós nunca podemos deixar de olhar para o próximo. Então a instrução é: você precisa trabalhar para que você tenha também como repartir com alguém, como abençoar a vida de uma outra pessoa. E o propósito dessas instruções, dessas 3 instruções, está aí no verso 12, tem uma questão dupla. Ele vai dizer: a fim de que vocês andem decentemente aos olhos daqueles que estão de fora. Ou seja, a primeira pegada dessas instruções é: você precisa dar um bom testemunho para as pessoas de fora da igreja. E a outra se diz respeito à dignidade e o respeito ao outro, né? E ninguém dependa de ninguém. Então tem uma pegada de testemunho e tem uma pegada de dignidade. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 12, Pedro faz uma exortação muito parecida para os seus leitores. Ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, a nossa vida, como nós lidamos com o trabalho, como nós lidamos com o nosso tempo, a maneira que nós conduzimos a vida diária, tem a ver com a nossa santidade de vida, tem a ver com o testemunho que nós damos a respeito daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Queridos, eu quero concluir e eu quero fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: nós temos falado muito sobre igreja, amor e família. A gente tem falado muito isso nessa carta e em outros textos que a gente tem trabalhado aqui, não é? Nós temos muito a ganhar como crentes, assim também como o reino de Deus tem a ganhar quando nós trabalhamos para construir uma igreja que seja bíblica, dentro de uma visão bíblica, onde nós aprendemos sobre o amor, aprendemos que dentro da comunidade cristã os relacionamentos têm que ter uma pegada familiar, que igreja não é um lugar que eu venho para cá e depois eu vou embora e só volto aqui no domingo que vem.
a pessoa não me conhece, não sabe meu nome, eu também não sei do nome de ninguém. Existe uma barreira que a gente não consegue se achegar, não consegue se unir. Igreja não é isso. Igreja é um povo, é o povo santo do Cordeiro, é o povo que foi salvo, remido pela cruz. É o povo que recebeu um espírito que nos ensina a amar, tem uma pegada pedagógica naquilo que Deus colocou em nós. E nós precisamos aprender a olhar uns com os outros como família e sentirmos a dor uns dos outros. E isso não se desenvolve apenas em idas e vindas de culto de domingo à noite, mas isso se desenvolve nos pormenores da igreja. É um culto de oração, é um momento de comunhão, é um bate-papo, é um grupo de quinta-feira que, graças a Deus, nós estamos conseguindo cada vez mais torná-los mais próximos uns dos outros. Quinta-feira passada, esse grupo aqui do Vitor e da Marane, que fica aqui embaixo, nossa, era outro grupo. Cadê o Vitor? Tá aí, né? Tava bonito, não tava, Vitor? Tava bonito, gente cantando, gente fazendo quebra-gelo, e uma comunhão assim agradável entre os irmãos, que dá aquele desejo, e na próxima quinta, como vai ser? Então nós vamos construindo essa ideia bíblica, familiar. A igreja ganha, o reino ganha, você ganha, a sua família ganha. Eu quero destacar aqui de quinta-feira o trabalho que está sendo feito pela Karine e a Paula no grupo de jovens. Irmãos, a gente vinha aqui pregar na quinta-feira, no máximo tinha 1, 2 jovens, às vezes era só os meus mesmo, lá de casa, que é obrigado a vir, sabe? Lá não tem negociação, está em casa, tem que ir, não é? Então, mas vinha às vezes um ou outro, sentava aqui, assim, não tinha aquela alegria. E hoje você chega aqui, tem 20, 21, 25 jovens que ficam desejando chegar na outra quinta-feira para estar junto de novo. Isso é maravilhoso. Aliás, nós só não estamos avançando mais nos pequenos grupos por falta de liderança. Nós precisamos de pessoas com um coração no reino, que desejam não só vir, mas servir ao Senhor com seus dons e talentos. Então, a primeira aplicação é essa: igreja é família, são irmãos, são irmãs que se olham e que vivem como o povo de Deus. Segunda aplicação é que o nosso amor deve ser estendido para além do nosso prédio. Não adianta a gente ficar dentro da arca, vendo o dilúvio encher a terra, e a gente ter aquela sensação de que nós estamos seguros e os outros se afogando. O nosso amor precisa estar para fora dos arraiais. É paixão pela alma perdida. É aquele desejo de semear a palavra. Porque às vezes, gente, presta atenção, a expressão do amor nem sempre é porque você meteu a mão e pagou uma conta de uma pessoa, deu uma cesta básica, resolveu um problema financeiro. Não é isso. É o evangelho. É o evangelho naquela casa, naquela família, naquela pessoa. Então desenvolva isso. A terceira aplicação é que o nosso amor, ele também pode ser expressado ao construirmos um ambiente pacífico e harmonioso. Isso é uma construção. E como nós vimos hoje de manhã na oração de Jesus, ele já nos deu da glória dele para vivermos essa união. Isso é fantástico. A gente não deveria nem orar pedindo unidade, porque isso já nos foi dado. A gente precisa desenvolver a unidade. O amor é uma construção de um ambiente pacífico, amável, harmonioso, tanto quanto dentro, tanto quanto fora, quanto dentro da igreja. Nós não devemos ser protagonistas de contendas, irmãos. Nós não somos protagonistas de contenda. Nós somos criadores de pontes. Pontes que levam a Jesus. Em último lugar, a última aplicação: trabalhe com a força que Deus te deu, com a inteligência que Deus te deu, com a capacidade de gerar renda para você e para a sua família que Deus deu a você. Use o seu trabalho para testemunhar de Cristo. Faça isso. Use o seu trabalho para mostrar o quanto Jesus está vibrante na sua vida.
mas também use o seu trabalho para abençoar pessoas. Não é só encher o nosso pote de tesouro, mas é também usar aquilo que Deus nos deu para que o reino se movimente, para que pessoas sejam alcançadas por Cristo. Amado, Jesus está voltando. Vivamos para o seu agrado e para a sua glória. Amém?